Vamos lá, pessoal. Vamos salvar esses dados no banco de dados agora, digitando as informações do nosso formulário. Tá? Eu já fiz vários testes aqui e vamos ter vários passos para ser alterado. Como nós estamos com uma estrutura, uma base de dados aqui, que eu tenho alguns campos que não permitem nulo, né? Se eu ver na estrutura aqui, a gente vai ver que ele não permite nulo. Então a gente tem que fazer algumas validações para que não dê erro nesse nosso projeto. Vou fazer uma validação básica, tá? Para vocês poderem perceber aqui que quando eu vou, por exemplo, cadastrar alguns dados aqui e enviar sem informação nenhuma, ele já vai dar as mensagens que cada campo necessita de alguma informação, né? E-mail precisa ser um e-mail válido, campo requerido e assim por diante. É lógico que depois a gente vai traduzir isso aqui por em português, mas nós fizemos só a primeira etapa de como validar isso daí, tá ok? Então vamos lá. Na nossa controller, que é a de contatos controllers, que é a que gerencia toda a parte de contatos, nós vamos fazer uma alteração aqui. Nós vamos deixar um método contatos para quando ele for carregado com get, que não tiver informação nenhuma, a gente vai trazer só se retornar só essa view, tá ok? A gente já tinha ele aí, né? Vamos manter esse cara aqui então, esse método contatos. A gente vai criar agora um salvar, tá ok? E esse salvar a gente vai vir então trazer da requisição, né? O request que foi feito lá do front-end para trazer para o back-end as informações aí. Como já são campos que eu tenho que validar, eu já fiz algumas modificações aqui. Então eu criei uma variável request, que é o validate, que ele vai validar então esses campos que foram enviados pelo post, ok? E aí eu coloquei lá o nome, ele é um requerido, aí tem esse pipeline aqui para dividir quais são as minhas validações. Aí eu coloquei que ele tem que ter no mínimo 3 e no máximo 40. Então o nome tem essas validações aqui. Então antes de enviar, de salvar isso aí lá no banco de dados, ele vai estar validando essas informações aí. O fone é requerido, o e-mail, eu usei um tipo e-mail que é para ele verificar se ele realmente está no formato de e-mail. Se ele verificou se está no formato de e-mail, quer dizer que ele tem que ter um e-mail válido, então vai ter que digitar alguma coisa aí, então não precisa colocar o requerido. O motivo ele é requerido e a mensagem é requerido com no máximo 2.000 caracteres. Caramba, exagero, hein? Beleza? Então eu fiz essa validação, eu fiz esses itens de validação aqui para a gente poder validar quais são os campos que eu quero. E aí eu vou dar um create. Esse create vai pegar todos os retornos desse request aí e vai fazer com que crie um registro para mim no meu objeto contatos que eu criei ele aqui, né? Que eu já deixei ele, eu já trouxe ele para mim aqui, né? O contatos aqui, eu já trouxe ele aqui, tá certo? Eu já fiz esse uses aqui para trazer esse contatos, que é o nosso model contatos. Então ele vai criar um objeto lá naquela estrutura e vai redirecionar o site para a tela index, que é a tela principal, que é a tela de menu. Poderia ser para qualquer uma outra, se a gente quisesse colocar uma telinha de confirmação, poderia ser também, aí vai depender de cada um. Então eu mandei isso aqui, eu verifiquei isso aqui, eu vou ter que ir agora lá no nosso model, que é na pastinha app aqui, ok? No model, aqui contato, tá? E vamos ter que incluir também os nomes dos campos que realmente eu quero que sejam salvos as informações. Então eu vou colocar o nome, o fone, e-mail, motivo, mensagem, que são as informações então que vão vir lá do meu front-end, que vão ser armazenadas essas informações aí. Então lá no app, contatos, que é a nossa model, né? Nosso modelo de banco de dados, vai ser salvo essas informações aqui. Agora, no nosso front-end, que ela, estamos lá, vamos pegar aqui certinho para vocês verem aqui, ó, o view, né, dentro de resource, tá ok? Resource aqui, na view, eu tenho então uma view que é o dentro de componentes, né, que é o form contato. Essa é a nossa telinha de formulário que está sendo usado. Eu tive que fazer várias alterações aqui para a gente poder prosseguir com essas validações aí. Primeira coisa que a gente vai fazer, vai incluir o value e esse carinha aqui que é o bold. O que ele faz, pessoal? Se eu enviar uma informação e algum dos campos forem derem erros, né, forem requeridos ou então estão fora do tamanho máximo e mínimo,
Quando ele retornar, vai voltar todos os itens zerados, né? Vai voltar o formulário zerado. Se eu usar esse método old aqui, o que vai acontecer? Ele vai manter o último envio. Então ele não vai perder as informações. Mesmo se der algum erro em algum dos campos, né, ele vai continuar com as informações salvas naquela requisição lá. Então não tem perigo de eu perder. E eu vou fazer uma verificação aqui, um if ternário aqui, ó, que a gente vai verificar se essa variável erros, todas as views têm acesso, que são os erros que acontecem no post, tá, ok? Então, toda vez que eu quiser verificar algum erro, eu posso dar um print nessa variável aqui e saber o que está acontecendo. Então, essa errors aqui, eu posso usar o método has. Então, quer dizer, tem erro? Se tiver erro, é como se estivesse fazendo um if aqui, né? Tem erro nessa variável erros? Então, se na parte de nome, né, tem erros no campo nome. Se tiver, ele vai pegar a primeira condição do nome. O que é a primeira validação? No nosso caso aqui é o requerido, né? Vai pegar essa primeira parte aqui do requerido e vai validar. E vai colocar o erro que deu lá, né? Por isso está em inglês ainda, mas depois a gente vai tratar isso aqui. Se não tiver erro, vai ficar em branco. Não vai ter nada atrapalhando a gente lá. Mesma coisa aqui também, né? Coloquei o values old também para o fone. Também vou ter que gravar isso aqui. A variável erros, então, que eu estou validando, então, qual que é a variável erros fone aqui que eu quero usar, tá ok? Se por um acaso tiver um erro no primeira requisição, na primeira validação que ele fizer, que é aqui na controller aqui, a primeira validação, no fone é só uma só, mas se tivesse mais de uma, no primeiro erro que deu, ele vai retornar o erro no fone, qual o erro específico do fone, se não, vai deixar em branco. Mesma coisa aqui para o e-mail, aqui também é a mesma coisa, também vou verificar se tem um erro aqui, se retornou algum erro para mim, ele vai fazer essa mesma coisa, né? Vai mostrar qual tipo de erro que é. Mesma coisa para o motivo, armazenei o último envio, né, do old, para não perder a requisição. Vou validar o erro também da mesma maneira, verificando se tem erro no motivo, e a mensagem, a mesma coisa aqui, tá ok? E mesma coisa também vou fazer com a validação do erro. Então esse arquivinho, que é a nossa view, que é o formulário contato, que é o nosso item de contato aqui, eu tenho que fazer essas várias alterações aqui. Outra alteração importante que tem que fazer é na rota, né, na routes aqui, eu vou ter lá a web, o arquivinho web, que é nossas rotas principais aqui. Você já tem duas rotas para contatos, lembram que já tem uma get e uma post. A get vai manter a mesma coisa, tá igualzinha, só que a que for enviada por post, eu vou ter que pegar aqui agora e mudar o método para salvar, ó. Então vou pegar aqui o salvar. Quem que é esse salvar? É esse cara que eu criei aqui agora, ó. Salvar. Tá legal? Então eu tenho que manter agora eu tenho que apontar essa rota quando for o post para o controller contatos e para o salvar. Tá certo? Quando vier para o get, ele vai vir aqui, que é só retornar a página normalmente, em branco. E quando for para salvar com o post, ele vai vir aqui nesse cara aqui. Então eu também vou colocar esse item aqui também na minha rotina, no meu arquivinho de rotas, né? Descobri o arquivo de rotas aqui. Então eu vou fazer o salvar. Beleza? Se eu for executar esse cara aqui agora, vamos lá em Ctrl ESC aqui, Ctrl aspas, né, já está executando aqui. Se eu vier aqui nele aqui, vamos principal, começar de novo. Vamos contato, teste aqui, vamos colocar um telefone aqui, né? Se eu enviar, ele vai dar erro que está faltando e-mail, está faltando motivo, né? E olha, ele manteve cadastrado aqui ainda aqui, manteve os itens aqui. Então a gente pode perceber que ele está mantendo aqui. Vamos colocar um e-mail de teste aqui, vamos colocar aqui novo aluno para teste, vai ficar diferente do cadastro lá. Aqui elogio, aqui uma nova mensagem, bem criativo. Todos aqui, enviar, tá? Ele já volta para cá. Por que ele voltou para cá? Vocês estão lembrados que ele voltou para cá? Porque eu coloquei aqui, né, ó, no controller, eu coloquei esse cara para ele voltar, para redirecionar pro
site index, já mandou para cá, tá, ok? Que a gente, pessoal, fica na dúvida por que aconteceu isso daí, mas mandou para cá. Se eu vier lá no banco de dados agora, vamos atualizar ele aqui agora, vamos aqui em procurar aqui, né? Nossa lista, olha lá, novo aluno para teste, nova mensagem. Então ele gravou os dados aí. Pessoal, então a primeira etapa de gravação foi feita. Agora a gente vai fazer as nossas melhorias nas validações e continuando com os nossos processos aí. Até mais.